Olá, boa noite. A polícia procura o homem que agrediu uma estudante com socos no meio da rua em Marcílio de Noronha, Viana. No vídeo, a garota tenta se livrar do agressor que a joga no chão. Ela é salva por uma motociclista. A nossa equipe conversou com a vítima e com a família dela. Eles já sabem quem é o suspeito e querem que ele seja encontrado. A menina de 11 anos se desespera. Os socos atingem o rosto dela. O homem agarra a criança pelos cabelos e a joga no chão. A violência impressiona. Uma motociclista tenta atropelar o agressor na intenção de pará-lo. Ele deita no asfalto e a criança foge. A cena está gravada não só nas imagens, mas também na memória da menina. Primeiro ele estava correndo atrás dos carros, gritando assim, eu sou um homem de Deus, não sei o quê. E o rosto dele estava sangrando muito. E aí ele veio vindo pra cima de mim e falou bem assim... O que você tá achando que você é, garota? Um negócio assim, né? Aí ele já veio vindo, correndo pra cima de mim. Aí ele começou a dar soco. Aí ele pegou meu cabelo, tacou no chão. Aí ele continuou socando. Aí veio um monte de gente, sabe? A garotinha estava indo para a escola. Era o primeiro dia de aula depois das férias. Durante as agressões, a estudante chegou a tentar se defender como pôde. Foi do nada, muito surpreso. Do nada aparece a imagem dele me socando, dele me jogando no chão. Isso dói. Você chegou a tentar se proteger de alguma forma? Se era possível isso, né? Eu tentei chutar, mas não consegui, porque ele era muito maior do que eu. Eu tava miudinha, tentando me proteger para ele não me bater. Não havia motivo para tanta brutalidade contra a criança. A polícia militar foi acionada, pois o agressor estaria em surto psicótico. Até agora eu tô aqui tentando entender o que aconteceu e não sei explicar para você. Eu sei identificar que é uma pessoa lá do bairro, que todo mundo conhece. E eu quero saber, assim, por que ele bateu na minha filha? Que minha filha não fez nada. Eu estava até tranquila quando eu tinha visto ela, vi que ela estava bem, mas quando eu olhei o vídeo, a forma como ele bateu, sabe, cruelmente mesmo, um homem de todo tamanho, pegar uma criança em defesa é surreal para mim. O tornozelo e o cotovelo ficaram feridos. A maioria dos machucados se espalhavam pelo rosto e a cabeça. A menina foi levada para um hospital. Ela passou por um raio-x para verificar se um dos dedos havia sido quebrado. Os pais da menina procuraram a Polícia Civil. Eles denunciaram a violência contra a filha. A criança passou por exames no departamento médico-legal. Agora, os pais esperam que o agressor seja responsabilizado pelo crime. Eu quero, tipo assim, uma resposta. Por que ele bateu nela? O psicológico tá abalado, porque, nossa... É difícil de falar isso, mas eu fiquei triste com essa situação. É revoltante, né? Olha, gente, a Polícia Militar diz que foi acionada para verificar a informação de que um homem estaria em surto psicótico e agredindo pessoas pelas ruas no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. E a população, inclusive, teria corrido atrás dele para linchá-lo. A polícia mandou viaturas, foram ao local, eles fizeram um patrulhamento pela região, só que o indivíduo não foi localizado. A família já registrou queixa e a Polícia Civil está investigando o caso. Pai e filho foram baleados em Cariacica. O crime aconteceu no bairro São Benedito. Vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que está apurando essas informações agora do final da tarde, né? Já tem inclusive uma pessoa presa, Vitor. Boa noite. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, um homem de 47 anos foi preso e com ele uma arma, um revólver calibre 38. Inclusive, esse suspeito confessou que atirou sim contra essas duas pessoas, pai e filho. A situação foi a seguinte: tanto o pai quanto o filho estavam voltando de Campo Grande, chegavam ali em casa, na casa deles, né, do bairro São Benedito, quando esse homem passou com a arma escondida em uma caixa de papelão e começou a atirar. O alvo dele era o homem de 37 anos, que, segundo a Polícia Militar, acabou sendo baleado na região da nuca. O pai, um senhor de 75 anos, vendo o filho ser alvejado, tentou entrar então em luta corporal com esse atirador e acabou levando um tiro na barriga, na região do abdômen.
Os familiares então conseguiram aí socorrer tanto o pai quanto o filho, que foram levados inicialmente para o PA de Alto Laje, aqui em Cariacica, e depois encaminhados ali para o Hospital de Urgência e Emergência na capital. Depois de algumas horas, a Polícia Militar, durante um cerco, conseguiu encontrar o atirador, esse homem de 47 anos, que confessou um crime. Ele ainda teve tempo de trocar de roupa para tentar despistar a polícia. A informação que ele passou para os policiais, aqui inclusive na Delegacia Regional de Cariacica, onde o caso está sendo confeccionado, era de que a atual namorada dele, ele voltou para essa namorada, que foi ex desse homem que foi atingido, que ele baleou. E por conta disso, por conta de ciúmes, um crime motivado por uma questão passional que ele teria atirado contra esse homem. Os familiares do homem que foi baleado contam que, na realidade, quem ameaça é sempre esse suspeito que atirou. Agora, então, a gente vai continuar acompanhando esse caso para saber de fato o que aconteceu, mas tudo, sim, um crime passional, pai e filho baleados. Volto com você, Isabela, perdão. Obrigada, Vitor, pelas informações. Gente, um incêndio em um apartamento em Itapuã, Vila Velha, por pouco não virou uma tragédia. Os moradores retiraram às pressas crianças e idosos do edifício. Só que animais de estimação não tiveram a mesma sorte. Vizinhos e pessoas que passavam na orla de Itapuã se mobilizaram para ajudar os moradores a saírem. A dona Maria, de 79 anos, foi retirada às pressas do quarto andar. Foi necessário quebrar uma parede para socorrer a idosa. Junto estavam a neta dela e mais 3 crianças. As crianças, a gente botou uma escada e tiramos as crianças pelo aqui. E tem uma senhorinha acamada que a gente quebramos e conseguimos tirar ela por aqui, entendeu? Meu cunhado, os vizinhos aqui nessa hora todo mundo é solidário, né? Tem que ajudar. Enquanto isso, a fumaça já tomava conta de todo o prédio. E lá embaixo onde estava o fogo também, a gente também contemos mais um pouco do fogo com a água. Como a água estava fraca, pouca água, a gente enchendo o baldinho e tinha sofá, um monte de coisas que pega fogo mesmo, coisas velhas. Além do susto e do pânico, o fogo também deixou um rastro de prejuízo. O Joilson chegou em casa correndo do trabalho. Ele foi avisado pela filha de 7 anos. Na casa dele, animais de estimação morreram e parte da residência ficou destruída. A minha filha pegou o telefone pelo WhatsApp, ela conseguiu me falar: papai, a casa aqui está pegando fogo, chorando. Aí eu entrei em desespero lá no serviço lá, sem saber o que fazia, aí eu me acalmei, aí de repente eu peguei a bicicleta e vim correndo para casa. Aí cheguei aqui, tava o bombeiro aqui, conseguiu conter a chama lá, aí o passarinho acabou morrendo, as 2 calopsitas deles, e pegou fogo lá dentro lá. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em uma kitnet no primeiro andar. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas vizinhos acreditam que o morador da própria kitnet tenha provocado o incêndio. Ele botou fogo porque já aconteceu isso umas 2, 3 vezes. Dele incendiar o apartamento dele, tentando acender drogas, essas coisas, entorpecentes, usar entorpecente deles. Aí ele sempre faz isso. Os bombeiros combateram o incêndio por 1 hora. O morador da kitnet não apareceu no local. Após as chamas serem controladas, a maioria dos moradores retornou para dentro de casa. Isso é o que também espera a família do Joilson. Ainda não chegou a avaliar, o que nós chegamos de perder, mas a casa não tem condições de nós morar. Nós temos 4 meninos dentro de casa, 4 crianças, e nós não temos condições de ficar lá dentro da casa. Olha, gente, o Corpo de Bombeiros disse que as equipes conseguiram combater o incêndio e foi necessário socorrer uma mulher que se sentiu mal. Ela foi levada até o Hospital Antônio Bezerra de Farias e a Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar o imóvel. Um homem foi preso, acusado de matar a mulher a facadas no norte do estado. Eu volto a chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem detalhes de mais um crime bárbaro, né, Vitor? Quem é esse suspeito? Isabela, mais uma vez boa noite para você. Infelizmente, um crime bárbaro. Esse homem é o Ramon Pereira Santos, ele tem 30 anos e ele foi preso perto de um estabelecimento comercial em Soretama. Ele é acusado de matar a Adriana Pereira dos Santos, de 42 anos. Acusado e também réu confesso, confirmou sim que matou
a companheira. Ele foi procurado após várias buscas aí durante toda a manhã e o início dessa tarde foi encontrado nesse local. Os vizinhos acionaram a polícia militar depois que eles ouviram a briga do casal. Os últimos gritos, né, dessa mulher, da Adriana, seria que para ele não utilizar a faca e depois, por fim, ela pediu por socorro. Ele foi encontrado depois que denúncias, né, da população ajudaram a polícia a encontrá-lo ali naquela região, ali em Soretama. Confessou o crime, disse que matou a mulher por conta de ciúmes e alegou ainda que ambos eram usuários de drogas e estavam brigando desde o sábado. Ele atacou a Adriana, até então a companheira dele, com 3 facadas. Vale salientar que esse homem, o Ramon, já foi preso por porte ilegal de arma de fogo e também por crime vinculado à Lei Maria da Penha. Nesse caso do crime vinculado à Lei Maria da Penha, a vítima foi a própria Adriana, que dessa vez, infelizmente, acabou sendo morta por esse homem que já foi preso. E olha, Isabela, não é só ali em Soretama, não. Mais um caso de violência contra a mulher. Uma mulher foi encontrada morta em Nova Venécia. É a Eliana Teodoro de Souza, que tinha 33 anos. Ela foi encontrada morta dentro de casa na noite de domingo, que fica no bairro ali Aeroporto, que fica em Nova Venécia. O corpo da Eliana, foi encontrado nu no chão do banheiro. E segundo a Polícia Militar, haviam manchas de sangue no imóvel. O principal suspeito desse crime é o companheiro da vítima, segundo as informações preliminares da polícia. Ele teria percebido a aproximação de uma viatura e acabou fugindo aí, pulando o muro dos fundos da casa. A Polícia Militar, claro, fez buscas para ver se encontrava esse principal suspeito, mas não conseguiu localizar o homem. Não havia nenhum documento dele na casa, só que ele deixou para trás o celular, que foi recolhido pela polícia, né? E claro, vai ajudar nas investigações. Os vizinhos disseram que o casal, né, a Eliana e esse companheiro dela, brigavam bastante, as brigas eram constantes. Nesse caso de Nova Venécia, o suspeito continua foragido. Isabela, triste, né? Volto com você aí no estúdio. Vitor, a gente vê esses crimes em sucessão, as pessoas elas precisam se tratar e não sair matando todo mundo, ser preso, é um ciclo, né, da violência. Obrigada, viu? A seguir, idosos vítimas de violência, o número de casos aumentou no Espírito Santo, já já. Estamos de volta com um caso do bebê encontrado sozinho no meio da rua, só de fralda, durante a madrugada em Vitória. O Conselho Tutelar encontrou os pais da menina, mas a criança foi levada para um abrigo. A criança abandonada aparenta ter menos de 1 ano de idade. Foi deixada por volta das 2 horas da madrugada nesta rua que fica no bairro Resistência, na capital. O choro insistente acordou um morador, que ao ver o que era, se assustou. Eu acordei, olhei pela janela, aí vi ela tipo rastejando, andando ali. Aí eu falei, olhei para trás ver se eu vi alguém, não vi ninguém. Aí eu fui acordei minha mulher acordei, balancei ela acordou assustada já. Eu falei, mano, tem uma criança que ela ficou parada aqui na porta, aqui, olhando pra criança em reação. Aí ela foi, depois pegou, aí nós colocou pra dentro, embrulhou ela. Ela tava desesperada, porque ela tava só de fralda. E olha, de madrugada fez bastante frio. A criança que estava aqui deixou o casal extremamente chocado com aquela cena. É gordinha, né? Eu olhei para o corpinho dela, levantei a roupinha que eu arrumei uma roupa para ela. Olhei para o corpinho dela, não tem marca de nada. Enquanto a bebê estava na rua, o morador conta que esse gatinho, tão novinho quanto a criança, ficou o tempo todo ao lado dela. Daí depois que nós pegou a neném, o gatinho estava ali dentro. O cachorro estava estranhando o gatinho, eu fui bater para ele sair, ele não saía. Aí depois a menina foi lá para a esquina com o neném, o gatinho também foi. Antes de ligar para a polícia, o casal tentou encontrar a família da bebê. Acreditavam que ela poderia ter escapado de casa. Procuramos nas casas aqui do lado, o pessoal conhece mais eles, todo mundo. Aí ninguém, mandando mensagem nos outros pessoal que nós conhecemos ali em cima. O pessoal vieram ver também, mas ninguém conhece. Eu rodei uns 3 quarteirão para mim ver se tinha alguém perto, procurando ela. Liguei para muita gente, mas ninguém conhecia. O casal acabou seguindo com os policiais para a Delegacia Regional de Vitória, deixando a criança aos cuidados do Conselho Tutelar. Mas o desejo dos dois era outro. Nós tem 3 homens, minha mulher doida para ter uma menina.
Olha, o Conselho Tutelar achou melhor acompanhar o caso enquanto o bebê fica no abrigo. O casal prestou depoimento no início da tarde de hoje. A mãe disse que tem um irmão com deficiência intelectual que pode ter deixado o portão de casa aberto e o bebê então fugiu. Mas os conselheiros querem entender como um bebê de 1 ano conseguiu andar quase 200 metros sozinho no meio da rua. O caso está sendo investigado como abandono de incapaz. A violência contra idosos aumentou aqui no Espírito Santo. Um crime difícil de ser investigado, já que os casos geralmente acontecem dentro de casa. Uma senhora de 73 anos feita refém pelo próprio filho. Dias sem comunicação com os demais familiares e a preocupação do mais velho. O caçula dos homens, que também é o agressor, já quebrou o braço da mãe. Ele quer porque quer que ela venda o terreno para dar dinheiro para ele, porque eu não sei quem foi que colocou na cabeça dele que o terreno vale 1 milhão e que ela tem que vender ele, porque segundo ele é dono disso aqui tudo. A violência física ao extremo que mata. Em abril deste ano, Arnaldo Setiba, de 78 anos, foi morto a pauladas e a golpes de facão pelo próprio neto. Familiares do homem que cometeu o crime alegam problemas mentais. Na época, outra neta da vítima afirmou que o avô sofria agressões constantes da mesma pessoa. Quebrou o cabo nas costas do meu avô, ficou roxo. Já tentou abuso sexual com meu avô. Nos 6 primeiros meses desse ano, 980 ocorrências de violência contra os idosos foram registradas aqui no Espírito Santo. No ano passado, no mesmo período, foram 900. Mas por que houve esse aumento? De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso, com o afrouxamento das restrições da pandemia, as denúncias aumentaram. Mesmo assim, esse número tende a ser ainda maior. É que muitas vítimas têm medo de denunciar. Porque a maioria das violências que acontece contra os idosos acontece dentro de casa. Às vezes eles registram uma ocorrência porque eles querem mesmo que a gente ajude a família, né, ajude o investigado a fazer um tratamento para o alcoolismo, para drogas, mas não querem que o processo continue e que ele seja preso. A violência contra o idoso não está só na pele, na marca do machucado, vem de outras formas também. Os principais crimes denunciados aqui no estado são de maus tratos, ameaças e o abuso financeiro. Este último, infelizmente, muito comum. Quando a gente vê situações de dependência química, realmente eles pegam o benefício do idoso para usar drogas, para usar álcool. Então isso é muito recorrente. E acaba que o idoso ele fica sem condições de se manter, né? A gente está tendo muitos casos de idoso passando fome mesmo, e pedindo comida para vizinho, para outros familiares, porque esse filho, essa filha dependente, usa todo o dinheiro ou vende todos os objetos dentro de casa para comprar droga e álcool. As denúncias devem ser feitas e não só por familiares, mas por quem vê qualquer idoso em situação vulnerável. Na dúvida, liga para a delegacia, faz a denúncia. No máximo, se Deus quiser, não vai ter nada, mas é um carinho que você faz. Tem que denunciar. Em instantes, Festival Internacional de Grafite leva arte para as ruas de Felrosa, na Serra. Nós voltamos bem rapidinho. Um bairro marcado pela violência ganhou cara nova nesse fim de semana. Foi um festival de grafite que reuniu 300 artistas em Felrosa, na Serra. Por 3 dias, esse foi o som que o bairro Felrosa ouviu. O resultado encanta. São formas e cores que atraem a atenção e deixam os olhos vidrados. Eu tô achando maravilhoso. Uma alegria, né, para o ambiente aqui no bairro, né, da pracinha de Felrosa. Cada figura, traço, são obras de 300 grafiteiros inscritos no Festival Internacional de Grafite que aconteceu no bairro Felrosa, na Serra. O ginásio do bairro, na praça principal, ganhou uma variada gama de ideias e também de cores. Figuras quase reais, rostos expressivos, painéis enormes.
como a do Luiz World. Aqui o estilo é livre, é o grafiteiro que escolhe o que vai fazer e onde vai fazer. Então a gente está vendo aí, como vocês já perceberam, vários estilos diferentes. Aqui o Luiz de Belo Horizonte criou, olha, esse painel enorme com um coração dentro dele, toda a natureza. Vim trazer essa arte aqui para expressar um pouco essa força do coração, força da vida, né? Que é essa simbologia para a gente continuar prosseguindo nesses tempos difíceis aí, né? No meio dessa galera, há artistas de 22 estados e 4 países que trabalharam em cerca de 4 quilômetros de muro pelo bairro. Um desses grafiteiros aí é o Michael Douglas, que nasceu na região e sabe como essa arte pode transformar. Essa mudança, por mais que seja visual nos muros, eu acredito que também seja interna também, em cada um de nós, tanto nos artistas quanto dos moradores e de quem vem prestigiar o evento também. É um festival de música, dança, colorido, muita pintura e painéis enormes, como esse que o Renato está fazendo. É um garoto pensando, observando o lugar que ele está, o mundo que ele vive, é mais ou menos isso. Registro no muro e registro de quem está ali, do lado de fora, só apreciando essa arte tão democrática. De ano a ano, essa arte vai ganhando espaço pelos muros do bairro, transformando os espaços antes tão marginalizados. Estamos tendo um final de semana diferente, né? Com muita alegria, muitas cores. Eu acho que a arte ela é capaz de transformar a realidade das pessoas. Feu Rosa, infelizmente, ainda é um bairro estigmatizado pela violência e eu acho importante fazer com que essa geração que esteja vindo agora cresça com autoestima, que grandes veículos de comunicação passem a cobrir coisas boas dentro da comunidade. Ficou muito bacana, viu? Parabéns. E a gente adora mostrar essas belas iniciativas, viu? Pode contar com a gente. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.